Hoje eu vim falar sobre um veneno para a saúde que há muitos anos vem atrapalhando a saúde de toda a população mundial. É o que você já está pensando, a farinha de trigo. Mas bora falar a verdade, você come um bolinho, você come pão, você come farofa, você come de manhã aquele pãozinho? Come que eu sei, pois você devia parar com esse hábito agora mesmo. Mas antes de falarmos sobre isso, desce aqui rapidinho nos comentários, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, você clica, se inscreve, do lado tem um sininho, se você ainda não clicou no sininho, clica, que é para você receber as notificações e aproveita e dá o like no vídeo. Esse like é muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para todas as pessoas. E se você não gostar no final, pode deixar o dislike também, não tem problema, o que eu quero é saber se você está gostando do nosso conteúdo. Mas bora lá, o assunto de hoje, farinha de trigo. Branquinha, refinada, bonitinha, mas acabando com a sua saúde. Eu concordo que muita gente tem pouco tempo, tem correria do dia a dia, tem dificuldade de preparar alimentos. E tudo isso faz com que a sua alimentação fique cada vez mais precária. Mas se a gente não parar um pouco para investir na nossa alimentação, o que vai ser da nossa saúde? Esse esforço tem que ser feito em nome de um futuro mais tranquilo. Os alimentos à base de farinha de trigo são mais fáceis de consumir, sim, é verdade. Mas esses alimentos vão gerar não somente obesidade, mas várias doenças. Além deles possuírem uma coisa chamada caloria vazia. Ou seja, o trigo não oferece nutrientes. A única coisa que ele oferece é deficiência de vitamina. Mas eu fiz uma lista para te explicar em detalhes quais os problemas que a farinha de trigo causa no seu organismo. Primeiro grande problema é a obesidade. A farinha de trigo é composta por carboidratos. E esses carboidratos são açúcares dentro do organismo. E para que esse açúcar seja encaminhado para dentro das células, ele precisa da insulina. Se tem muito açúcar, o pâncreas vai produzir muita insulina. Você sabe quando você vai para um lugar que você não conhece, que você precisa de um guia turístico para te levar nos pontos turísticos? O guia te ensina onde é o melhor hotel, o guia te ensina onde é que tem aquela praia bonita, onde é que você deve comer, pois a insulina é esse guia turístico. A insulina pega o açúcar e sai levando para a célula. E todo esse açúcar entrando na célula vira energia. E isso é bom. Mas se você come muito açúcar, é energia demais que vai sobrar. E se você come muito e não gasta, pior ainda. Aí ele se transforma em gordura e vai se acumular no bucho, nas coxas, na papada, no braço, nos culotes. Então, se você consumir farinha branca, você vai engordar, isso é fato. Segundo grande problema com farinha de trigo é a falta de nutrientes. A função da alimentação é fornecer vitamina, mineral, proteína e tudo que for necessário para manter seu corpo saudável. Se não fosse a fome, a gente provavelmente morreria, porque a gente não sentiria vontade de comer e não teria nutrientes. Então a fome ela é importante em um certo ponto. Só que a fome ela pode ser saciada de várias maneiras, inclusive com o que não presta. E esse é o caso da farinha de trigo. Ela sacia rapidamente, mas não oferece nada ao corpo. Então você supre esse alerta, que é a fome, mas não oferece nada à sua saúde. E com o passar do tempo, o corpo sofre com essa deficiência de nutrientes. Você come, mas vive desnutrido. E isso pode gerar problemas muito graves. Terceiro grande problema da farinha de trigo para a tua saúde são as substâncias que ela leva e que te fazem muito mal. Vocês já olharam a validade de uma farinha de trigo? Em média, elas são fabricadas e vão vencer 8 meses a 1 ano depois. Gente, se você pega uma maçã e coloca essa maçã na fruteira, ela no máximo vai durar alguns dias, e mesmo com agrotóxico. Para um alimento durar tanto assim como a farinha de trigo, 8 meses a 1 ano, o que é que você acha que eles colocam dentro? Isso mesmo, conservante, gorduras trans, emulsificantes, flavorizantes, tudo que você imaginar. Não tem como esse tipo de alimento fazer bem à saúde. Quarto problema que a farinha de trigo causa à tua vida. Quarto problema que a farinha de trigo causa na tua saúde: alergias e doenças mais graves. Quantas pessoas você conhece são intolerantes a glúten? A intolerância e a alergia ao glúten não é coisa nova não. Ela apenas foi decifrada mais recentemente. E o mesmo vale para diversos problemas alérgicos de alimentação e problemas de intolerância atualmente que estão se falando. O fato é que a farinha de trigo é um dos agentes mais alergênicos da atualidade. Outro detalhe é que a proteína do trigo possui inibidores da amilase e da tripsina, que são enzimas digestivas. São proteínas que ajudam na digestão. Ou seja, a farinha de trigo atrapalha a tua digestão. E estudos sugerem que esses inibidores dessas enzimas digestivas podem levar você a ter artrite, que é a inflamação das articulações, esclerose múltipla, asma, isso mesmo, você está fazendo aerosol, tomando corticoide e às vezes tem que cortar o pão, lúpus, esteatose hepática, aí nem se fala. E esses inibidores dessa tripsina e das enzimas digestivas pode levar a uma doença inflamatória intestinal, teu intestino ficar inflamado e você ter diarreia, ter intestino preso, você ter síndromes de má absorção intestinal. Isso é publicado e confirmado pela prestigiada revista Gastroenterology, nessa revista você pode ver que todos os cereais que contêm glúten, de longe, possuem as maiores taxas de inibidores dessas enzimas digestivas. Quinto mal que a farinha de trigo faz à tua saúde é a fadiga.
Olha, o cansaço físico, a fadiga, a moleza, a preguiça está sempre associado com quem consome muito glúten. Principalmente quem consome muito excesso de farinha de trigo. Pode observar que são pessoas que gostam de ficar muito tempo sentadas e quando elas se levantam para fazer algum exercício, alguma atividade, ficam ofegantes. A farinha de trigo tem a capacidade de alterar a química do cérebro. Existem estudos que apontam até ao aumento da incidência de depressão em pessoas que consomem muita farinha de trigo. Aí você pode estar me perguntando agora, e como eu substituo a farinha de trigo? Você pode substituir a farinha de trigo por outras farinhas. Por exemplo, farinha de amêndoas. Farinha de amêndoa é rica em vitamina E e pode ser usada para fazer bolo, muffins, cupcakes, empanar alimento. Comece a experimentar novos sabores. Você tem a farinha de sorgo. Para quem não conhece sorgo, o sorgo tem uma composição parecida com o milho. E essa farinha oferece uma variedade de nutrientes e ela é muito versátil. Você tem a farinha de chia. Eu particularmente gosto muito para colocar em frutas, no mamão, até no pré-treino. E essa farinha ajuda no trabalho intestinal. Ela também pode ser usada no preparo de pães e outras massas. Pode ser usada para polvilhar saladas, para colocar em vitamina, você que gosta de vitamina. Você tem a farinha de linhaça, essa também eu gosto muito. Essa farinha ajuda a emagrecer e causa saciedade. Ela é fonte de ômega 3 e também pode ser usada no preparo de bolos, sobretudo para o pessoal vegano aqui do canal. Aí você tem a farinha de quinoa, que é fonte de triptofano, um aminoácido que ajuda a melhorar a produção de serotonina, de melatonina. Você vai dormir melhor, ficar mais feliz, menos depressivo, menos ansioso e vai comer menos por compulsão. A sua compulsão vai reduzir e você ainda vai reduzir o risco de ter doenças crônicas. Aí tem a farinha de maca peruana. Essa farinha possui propriedades afrodisíacas. Inclusive, nós temos um vídeo sobre maca peruana, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer melhor. Pois é, a maca peruana é muito boa para mulheres e para homens e muito boa também para quem pratica atividade física, porque ela vai melhorar a força e a disposição física. Aí tem a farinha de grão de bico, que é rica em proteínas. E ela é considerada a farinha que melhor substitui a farinha de trigo nas receitas. Nós temos também a farinha de berinjela. A farinha de berinjela é rica em pectina e essa farinha auxilia no controle da glicemia e dos níveis desequilibrados de colesterol. Gente, cuidar do corpo é uma obrigação para todos nós, mas se você quer ter qualidade de vida, você tem que se esforçar. Então, controlar o peso, controlar os níveis de triglicérides, a pressão arterial, realizar exames preventivos. Essas são algumas das maneiras de você mostrar que você se ama e de oferecer para o teu corpo, para você e para a sua família, um futuro melhor. Olha, não existe nada mais caro do que ir para uma cama de hospital. Não espere passar por isso para descobrir isso. E a alimentação é a chave para todo esse processo. Uma dieta bem equilibrada, ela é capaz de prevenir muitas doenças. Você sabe disso, sabe? Até porque não permitir que a obesidade tome conta de você é a melhor prevenção que você pode fazer. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você gosta de farinha de trigo? Você tem algum sintoma? Que tipo de sintoma você começa a apresentar quando come pão, bolo, biscoito, massa, bolacha? Escreve aqui embaixo. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp para a gente ajudar a maior quantidade de pessoas nesse mundo. E, gente, um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!